Tudo bem? Já falei bom dia, né? Concordância nominal. Vai cair, eu vou falar principalmente o que vai cair, tá? Fica cabreiro. Eu não vou dar muito tempo para copiar. Não fica de cococó. Nós temos pouco tempo. Para eu dar a matéria toda, nós temos que ficar cabreiro. Tá? Senão eu vou ter que ser mais rude, aí vocês vão achar que eu estou sendo mal educada ou estressada. Beleza? Então vamos lá. Concordância. Eu queria mandar um beijo pro povo Juiz de Fora. Vocês são muito fofos. Olha, concordância nominal. Isso aqui você não precisa anotar. Eu vou até passar. Veja bem. A concordância nominal tem a ver com a parte da gramática que nós chamamos de nomes, que é a concordância com adjetivos, substantivos e advérbios. Então, veja bem, eu falo assim, a moça é bonito? Por que eu falo a moça é bonita? Moça é feminino, substantivo feminino, adjetivo no feminino, concordando. Mas quem dera se fosse sempre assim, concorda comigo? Não é. E o que não é, nós vamos ver aqui a partir de agora. Essa tabela você tem lá no início do seu caderno, então não vou esperar você copiar. Está lá dentro das classes gramaticais variáveis e invariáveis. Tá? Por que eu trouxe essa tabela de novo? Essa tabela está no seu caderno lá em... Depois de fonologia, você já tem essa matéria. Isso aqui. Quais são as classes que variam e o que não variam? Quando eu falo varia ou não varia, eu estou querendo falar de quê? Plural, feminino e aumentativo. Ou diminutivo. Substantivo varia, eu falo o menino e a menina. Adjetivo também bonito, bonita. Numeral, tanto é que eu falo 1, 2. Inclusive, na hora que eu vou falar numeral, eu falo meia. O único momento em que eu posso falar meia é em numeral. Tá? Dei meia volta. Artigo o, a, os, as. E pronome também varia. Ele, elas. Agora, não varia. E tenho que saber? Tenho. Advérbio varia? Não tem Jesus que faça advérbio variar. Só tem um ser no mundo que faz advérbio variar. Mineiro. Mineiro fala assim, a gente vai tomar um café amanhã cedinho. Cedo é advérbio de quê? Tempo. E mineiro faz forçosamente, ele faz o advérbio de tempo variar. E alguns outros, tá? Tomar um café devagarzinho. Oi? Para não queimar a boca. Mineiro, como tem mania de diminutivo, aí acontece que os advérbios, geralmente, eles forçosamente acontecem isso, no caso de mineiros, tá? Mas aí a banca colocaria forçosamente. Conjunção não varia e interjeição também não varia. A gente sabendo isso, já vou mostrar para vocês como acontecem os casos de concordância. Bom, se você quiser deixar para copiar isso só daqui a pouco, porque eu vou dar um exemplo de cada. Sempre varia e sempre é invariável. Obrigado. Porém, mulher fala muito obrigada e homem fala muito obrigado. Guarda isso. Uma vez uma pessoa perguntou, não, eu já entendi. Se eu estiver falando com uma mulher, aí eu falo obrigada. Aí eu falei assim, tá, agora você virou bicha. Você tem que pensar em você. Homem responde o quê? Obrigado. E mulher responde obrigada. A palavra kit, ela varia tanto. Olha, eu estou kit com minhas dívidas ou nós estamos kits. Anexo varia, vou mostrar como. Incluso também varia. Agora, não varia de jeito nenhum. Menos. Existe menos? Não, mas a gente escuta falar muito. Outro dia, uma aluna, eu acho que foi aqui, né? Que falei, quando a gente tiver na dúvida se é 200 ou 200 gramas, o que eu faço? Eu falei, pede de 100 em 100. Né? Não inventa, não. Ontem, um aluno foi escrever, eu dei um tema de redação que eu vou dar para vocês. Aí eu falei, no tema, dava brecha para a pessoa falar sobre psicopatia. Aí a pessoa, em vez de escrever psicopata, tá? Que hora nenhuma eu usei o termo em inglês. Eu falei, fale sobre psicopatia. Aí a pessoa escreve assim,
Cereal killer. Aí, nem, eu falo o seguinte, não sabe escrever em inglês? Escreve como? Não inventa moda, não. Não inventa moda, não. Tá? Menos. Não adianta. Você pode até querer, desejar falar menos, mas está errado, tá? E acabou. Alerta, não varia, vou mostrar como. Isso não tem plural. Cuidado. Os policiais estavam alerta. Não tem plural. Alerta é advérbio de modo. A sós não varia, em anexo não varia e pseudo não varia. A expressão em anexo não varia, mas anexo quando está sozinho, varia. Olha como. A moça disse, muito obrigada. Estamos quites com o banco. Agora, se fosse eu estou quite, não varia. As cartas vão anexas ao documento. E se eu falasse os papéis? Os papéis vão anexos, não é isso? Então, por exemplo, se for feminino, elas vão anexas. Se for masculino, eles vão anexos. As cartas vão inclusas no documento, a mesma coisa. Se for papéis, os papéis vão inclusos. Se quiser anotar, pode anotar. Obrigada. Pronto? Exemplos de termos invariáveis. Comi menos frutas esta semana. Existe menos? Os policiais estão alerta. Não tem plural. Tá? Pode ser em alerta? Pode, mas não tem plural. Gosto de ficar a sós. Coloca no plural. Gostamos de ficar a sós. A sós não varia. Vai ser sempre assim, a sós. Esses documentos estavam em anexo. Cuidado. A expressão em anexo não varia. Se eu falasse assim, as cartas estavam em anexo.
em anexo. Não tem plural, ela fica desse jeito. Agora, se fosse só anexo, seria as cartas vão anexas. Em anexo não varia e anexo sozinho varia, entendeu? Essa moça é uma falsa, uma pseudo-intelectual. Pseudo significa falsa. Eu não posso falar pseudo-intelectual, tá? Anexo sozinho varia. As cartas vão anexas. Mas se tiver a expressão em anexo, aí não varia. As cartas vão em anexo. Então, com a expressão anexo sozinha, com a palavra anexo, varia. Com a expressão em anexo, jamais varia. Tem gente anotando. Tem hífen, por quê? É hífen. É porque não é redação, então eu não preciso colocar outro ali. Em redação precisa. Se a palavra for composta, tem que ser um hífen lá e um hífen aqui no início. Mas isso aqui é um hífen, mas a palavra é junto. Não é junto, gente. É hífen. Pseudo é igual pé de moleque. Pseudo, traço intelectual. Na redação, como é palavra composta, eu teria de colocar outro hífen aqui. Pronto aí? Algumas palavras elas vão variar de acordo com o contexto. Isso aqui você não precisa anotar não, que eu vou mostrar os exemplos. Então, por exemplo, quando eu falo a palavra meio. Olha, meio, quando significa um pouco, não varia nunca. Eu estou meio cansada. Porque tem gente que acha bonito falar meia cansada. Meia só vai variar se for numeral. É por isso que eu falo, quantas horas? É meio-dia e meia. Por que meia? Meio-dia e meia hora. Tá? Comi meia banana. Por que meia? Porque significa metade. Meio-dia e meia é metade da hora.
Então, o numeral varia. Agora, o resto, nem, não varia. Eu não posso falar, eu tô meia preocupada porque eu tô comendo menos fruta. E a pessoa acha bonito. Menos não varia. A vovó fala meia. Eu tô meia preocupada. Eu só olho assim. Eu acho bonitinho. Só que ela não tem que fazer concurso, né? Então, mesmo varia. Quando significa próprio. Elas mesmas farão bolo. Vou mostrar. Bastante a gente já conhece, não conhece? Bastante varia quando der para substituir por quê? Isso mesmo, muito. Caro e barato também varia. Vamos ver como. Dependendo do contexto. Bom, meio, quando significa um pouco, nunca vai mudar. Maria estava meio confusa. Dá para substituir por um pouco? Não varia. Quando significa metade? Varia. Maria comeu meia pizza, metade da pizza, não é? Só assim. Existe meia preocupada? Meia chata? Meia nervosa? Não. Tá? Não existe. Não existe. Caro e barato. Ontem um aluno falou comigo assim: ô, professora, que eu tô lembrando uma coisa aqui só para te dar a dica, tá? Do dia. Ele usou essa palavra aqui, ne. Por exemplo, ni ficar em casa, entendeu? Sabe quando a pessoa fala, ele não. Eu não sei nem quando usar. Ni casa, ni trabalho. Por exemplo, as pessoas ficam vendo isso ni televisão. Isso existe? Obrigada. Quase morro. Ó. Quando significa metade, não varia. Maria comeu, é variável. Maria comeu meia pizza. Mas se eu for falar que ela bebeu uísque, ela bebeu meia garrafa de uísque. Mas se eu tirar a palavra garrafa, ela bebeu meio uísque só, que foi servido para ela, entendeu? Caro e barato. Quando estiverem com verbos de ação que são chamados significativos, aí eles não variam jamais. Mas a gente sabe isso, olha. Essa camisa custou cara? Custou caro, porque isso é um verbo significativo, denota ação. Ou essa camisa custou barato. Agora, se eu substituir por um verbo de ligação, que não indicação e sim estado, essa camisa foi cara, ou essa camisa foi barata. Com o verbo de ligação vai variar por quê? Porque o verbo de ligação, ele é acompanhado por um predicativo. Então, aqui essas palavras cara e barata serão o quê? Adjetivos. Camisa cara, camisa barata. Com o verbo de ligação varia. Com o verbo de ação, custou caro, custou barato. Tá? Pode ficar ali um pouco para o povo anotar, enquanto isso eu vou fazer umas anotações aqui.
Eu já dei crase. Então, olha só. Casos especiais. Vamos começar com esses casos especiais aqui. Quando um adjetivo aparecer após dois substantivos, ele pode concordar com o substantivo mais próximo ou com os dois no plural. Como assim? Olha só. Ele tem primo e irmã. Primo é substantivo, não é? Irmã é substantivo. Agora eu vou colocar um adjetivo. Então, quando o adjetivo aparece após dois substantivos, a regra fala que ou ele concorda com o mais próximo, ou ele concorda com os dois no plural. Então, se eu quiser dizer que essas criaturas são pequenas, ele tem primo e irmã. Pequena, concordando com quem? Com o mais próximo. Mas eu posso também concordar com os dois no plural. Ficaria como? Pequenas? Pequenos. Tem um homem e uma mulher. Então, o plural vai ser masculino, não é? Então, ele tem primo e irmã pequena ou pequenos. Os dois estão certos, tá? Casa e igreja antiga. Concordando com quem? Concordando com o mais próximo. Ou o quê? Antigas, concordando com os dois no plural. E aqui, selos e moedas. Eu posso falar raras, concordando com quem? Moedas. Mas eu posso falar o que também? Raros, concordando com os dois no... Isso aqui vai cair, tá? Vai. O quê? É pior que eu vou precisar ficar usando isso aqui.
Neném, cadê o Neném? Sério? Deu bizil lá? Eles vêm de virote sempre? Eles vêm de virote todo dia? Guerreiro, hein? Pode apagar? Tem vezes que eu também tô de virote. Onde? Menina, eu peguei um trânsito na Portugal também. Eu saí de casa assim, eu saio de casa 7h15, 7h20, que eu chego aqui numa boa, né? Não, tava tudo agarrado. Tudo agarrado. Pode ir, chuchus? Aqui pode? Sim. Nossa, 8 horas da manhã e tá o calor do, parece o bafo do capeta. Imagina isso meio-dia. É, faz estágio aqui, porque aí você já sabe mais ou menos como é que é o inferno, né, Ney? Dica: vá lá no seu caderno em advérbio e recorde como que a palavra bastante funciona. Você lembra? Ela tem bastante amigos ou ela tem bastantes amigos? Ela tem bastantes, é só trocar por quê? Muitos. Então ela tem muitos amigos. Muito variou? Bastante também variou. Eu dei isso onde? Advérbio, lembra? Lembra em advérbio que eu falei assim, a janela está todo aberta? Lembra disso? Não? Volta lá no seu caderno em advérbio, tá? Porque são coisas que vão cair na sua prova. Volta lá, tá? O nosso tempo é curto, eu tenho consciência disso. Eu queria passar 6 meses dando aula para concurso, mas é pouco para pouca aula, né? Todo concurso é assim. Aula de concurso é frenético. Advérbios. Aí você vai observar em advérbios que muitas coisas das quais eu falei tem a ver com o quê? Com a concordância nominal, tá? Então ela acordou, a janela está todo aberta. Eu lembro que quando eu falei isso aqui na sala, vocês até falaram, não é toda não, professora, não, é todo, porque está meio aberta, tá? Dá uma relembrada. Volte em advérbios, porque vai cair na sua prova, tá?
Ô, gente, vocês vão fazer o curso de exercícios? Mas vocês já fizeram matrícula? Mas já está lá em aberto? Já, eu acho que já está, porque o povo da noite perguntou para mim assim, você que vai dar o curso de exercício, professor? Aí eu falei assim, não sei. Vai depender do meu horário. Então, eles têm que me avisar rapidamente se vão fechar ou não. Aí eles foram na coordenadora, a coordenadora falou assim, eu só vou fechar o curso se vocês fizerem matrícula. Então, quanto mais demorar a fazer matrícula, não sei se é o caso de vocês, mas o povo da noite, eles querem que eu seja professor do curso de exercício. Aí, se vocês não quiserem, não tem problema, porque você pode fazer mais tarde, eles colocam outro professor. Mas o povo da noite quer, aí eles estão fazendo a matrícula mais rapidamente, porque senão não sobra horário para mim, não. Outros cursinhos pegam, e talvez outros professores também. Caso de Bruna, tal, enfim. O curso de exercício é imprescindível, tá, gente? Não dá tempo de ver muito exercício durante a teoria, então o curso de exercício é excelente. Olha só que interessante isso aqui. É proibido, é permitido, é necessário, é bom. É permitido entrada. Eu só posso falar que é permitida se tiver um termo para determinar. Esse termo pode ser um advérbio, pode ser um artigo. Então, olha só. Aqui eu posso falar é permitida. Porque eu tenho um termo determinante que é o a. É permitida a entrada de animais. Reparem, a sua prova direta faz assim, olha, é proibido a entrada, tá certo? Eu tenho que retirar quem? O a. Então eu falo, é proibido entrada ou é proibida a entrada? Resolve. É necessário paciência. Por que não é necessária? Porque não tem determinante. Agora eu coloquei, é necessária muita. Água gelada é gostoso. Esquisito, não é? Porque não tem determinante. Se eu quiser falar que ela é gostosa, ó. A água gelada é... Pode apagar? Daqui a pouco começa. Tem muitas esperanças, não. É, o povo da cozinha faltou. Aí tá tudo na cadeia. Ué, mas é normal isso, eles estavam te zoando.
Lógico, você não sabe o que aconteceu. É, ué. É, ué. Pode apagar aqui, Chuchu? Quem? Deve ter acabado a aula dele, a matéria. Não? Eu tô tonta. Ele? Sexta-feira tem aula da minha pessoa, não é? Tá ali, ó. Ah, aquilo ali é quinta, né? Eu? Hoje é que dia, gente? Oh, mas bem que terça que vem podia ser eu, viu? Vocês têm horário da semana que vem? Até que dia que vai sua aula? Vou pedir uma aula a mais. Umas aulas a mais. Tem uns horários aqui. Ai. Olim, eu quero 3 temas de redação para a gente finalizar esse curso. Pode escrever aqui no canto?
Tema 1. A mídia pode influenciar uma pessoa com personalidade frágil a cometer crimes? Fale sobre. Tema 2. Por quê? Olha só, então essas dicas aqui que eu quero esses 3 temas de redação até uma semana antes de terminar a sua aula, porque senão você não vai... Não adianta você chegar aqui na última semana e pedir para ela corrigir? Tá. Eu quero esse tema se você acha que a mídia pode influenciar de maneira negativa uma pessoa que tem uma má formação ideológica, por exemplo, a cometer crime. Então, se alguém, por exemplo, vê assassinatos acontecendo na televisão, assiste a série de Dexter. Vocês já assistiram a Dexter? Que é um serial killer. Um serial killer. E aí o Dexter, ele mata as pessoas. Né? O Dexter é um serial killer. Você acha que uma série assim pode influenciar uma pessoa com uma má formação ideológica? Quero que você fale sobre isso. Tema 2. Você vai falar de justiça com as próprias mãos. Para isso, você vai ler os casos recentes que estão acontecendo no Rio de Janeiro, deles amarrarem as pessoas no poste lá, ladrões. Aqui também rolou? Bairro Santo Antônio? Fizeram o quê? E aí? Eu também, semana passada, peguei 2 bandidos a pé de casa. Amarrou 2 bandidos, Abelha? Onde? Você pode ser a favor disso aqui? Não. Na sua redação, você pode ser a favor disso? Só para constar, não. Vai desabafar na igreja com seu amigo, tá? Aqui não. Vara de sensibilidade, tá? Isso. Caveira. Tema 3. Parceria, governo e iniciativa privada na construção de cadeias. Leia sobre o assunto, tá? Já temos uma modelo aí, não tem aqui? Pois eu acho que, ó, um desses 2 temas aqui, ó. Pode, mas por quê? Pode, mas eu acho mó bacana. É horrível por quê? Mas por quê que não dá? Mas você trabalha em uma assim? E não deu certo por quê assim? Fala pra gente porque não dá pra você falar porque não dá não, na hora de escrever uma redação.
Manda? Como assim manda? Aí o preso fica doido para ir para essas cadeias. Ah. Então, visita íntima nessas construções de privado e público. Tem até frigobar. Com cerveja não, né? Dois pães de manhã, 2 pães à tarde, biscoito, fruta. Então, eles são bem tratados lá. Mas eu fiquei sabendo também que se fugir, 6 mil reais por preso que fugir. Não, mas eu falo o povo da parceria. Por exemplo, faz conta que um magnata aí tem parceria com o governo para a construção de uma cadeia. Que é isso que aconteceu, né? Aí, se um preso foge, esse magnata tem que pagar para o governo 6 mil reais por preso fugindo. Mas como que a gente vai saber se paga, gente? E os preços ficam como se fosse um hotel, 5 estrelas. Mas os assassinos que tem lá, os bandidos que tem lá, são assassinos... Ah, é? Aí fica todo mundo feliz. São selecionados? É mesmo? Sério? Então a segurança não é boa, não. Então vocês têm que falar sobre isso tudo. Pode ser contra. Eu queria saber por quê. Não, você pode falar. Não, mas você pode falar, por exemplo, que a segurança deve aumentar. Que a parceria é até interessante, mas a segurança deve ser reavaliada. Ah. Não pode o quê? Ah, pela Constituição isso aqui é proibido? Preso tem Sky. Internet? Tem internet? Tem internet? Entra lá no Facebook e fica cantando as meninas. Badu. Tem quantas cadeias dessa aqui, dessa parceria? 5?
Olha só, a palavra possível, ela concorda com o artigo. Então, 3 temas. Povo de casa, muitas vezes a pessoa de casa não tem quem corrigir e tal, faça. Com esses 2 temas, leia antes. Ô, gente, não é possível que não tenha um professor de uma escola que você não conhece aí perto da sua cidade que pode dar uma olhada na redação para você. Tem sim. Não, gente, tô falando com o povo de casa. Mora lá em Januário. Mora em Tchotchó. Procura sua professora de colégio, né? Por favor. Olha só, eu queria poder ter tempo de corrigir. Eu dei o recado, ninguém usou, né? Então, façam o maior número de exercícios possível ou possíveis? Façam o maior número de exercícios possíveis. Você errou. A palavra possível concorda com o artigo que antecede. Cadê o artigo? Ou está no singular, possível no singular. É estranho, né? Façam o maior número de exercícios possível. Ela sempre vai concordar com o artigo. Paisagens as mais belas. Cadê o artigo? Está no plural? Possíveis fica no? Muito bem. O Bruno está em qual coisa? É verdade que ele vai para Montes Claros agora? Você convive com ele lá? Mas ele é de boa, bonzinho? Hã? Como assim, trouxa? Ele acha que é o bonzão? Ah, mentira, sério? Ele é folgado? Olha só, vamos comigo aqui. Vamos para a concordância verbal. A concordância verbal é aquela que acontece entre o sujeito e o verbo. O verbo, ele deve sempre concordar com o sujeito. Então, olha essa frase aqui. Carol e Júlio viajarão para a Bahia. Eu poderia falar viajará? Viajarão, não é isso? Por que é viajarão? Porque tem o sujeito o quê? Composto. Eu poderia falar Carol e Júlio viajará? Não. Então, por que isso? Porque o sujeito, o verbo concorda com o sujeito. Sujeito composto, verbo no plural. Mesma coisa falar, Ana e José foram ou foi à aula? Foram. Beleza. Então, já começa a primeira regra aqui. Aqui eu tenho o sujeito antes do verbo, não tenho? Então, eu tenho que obedecer. O verbo obedece mesmo. Agora, Ney, se o verbo aparecer antes dos núcleos, olha o que acontece. Quando o verbo aparece antes do sujeito, o verbo pode ficar tanto no plural quanto no singular. Então, presta atenção. Se o verbo aparecer antes do sujeito, qual é o sujeito? Quem é que foi à aula? Ana e Maria.
Sujeito apareceu depois do verbo, não é? Quando o verbo aparece antes do sujeito, o verbo pode tanto ficar no plural quanto ele pode ficar no singular. Então, foi a aula Ana e Maria ou foram a aula Ana e Maria? Pode guardar, tá? Quando o verbo anteceder os núcleos, ele pode tanto ficar no plural quanto no singular. Olha. Você olha para uma frase dessa e acha que ela está errada. Olha, assinou o decreto para a volta da prisão perpétua a presidente e o ministro. Aí quando você olha o sujeito, quem é que assinou o decreto? A presidente e o sujeito composto, né? A pessoa tem vontade de falar o quê? Assinaram. Só que o verbo apareceu antes dos núcleos, não é? Quando o verbo aparece antes dos núcleos, o verbo pode tanto ficar no singular quanto ele pode ficar no plural. Escrever isso aqui, ó. Toma cuidado que se o verbo indicar reciprocidade, quando um verbo indica reciprocidade é quando eu ajo de uma certa maneira e recebo em troca a mesma ação. Então, por exemplo, abraçar. Eu não poderia falar abraçou-se Carol e Júlio, não. Porque é reciprocidade. Alguém abraça e o outro é abraçado e vice-versa. Então tem que ser o quê? Abraçaram-se Carol e Júlio. Tá? E não abraçou-se, tá errado. Mesmo o verbo aparecendo antes dos núcleos. Essa regra aqui é uma regra que sempre cai, tá? Onde estás? Voei por este céu azul. Uma abelha canta tudo errado, é impressionante.
Terminou aí? Já vou explicar esse. Olha só, pessoas gramaticais diferentes, como é que funciona? Presta atenção aqui. Sempre que aparecerem as pessoas gramaticais diferentes, pessoas gramaticais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. O que você vai ter de fazer? Presta atenção. Você vai ter de ver, identificar quem é a primeira, quem é a segunda e quem é a terceira. Porque a primeira pessoa manda na segunda, que por sua vez manda na terceira. É uma hierarquia. Então, se eu tiver primeira e segunda pessoa, quem manda? Primeira. Aí o verbo vai concordar com a primeira pessoa. Aí veja bem. Tu é qual pessoa? Olha lá. Segunda pessoa. Eu é qual pessoa? Quem manda? Eu. Só que eu tenho um sujeito composto aqui. Então o verbo vai ficar no plural ou singular? Composto, o verbo vai ficar no plural ou no singular? Ana e José vai? Duas pessoas, verbo no plural. Qual é? Então a primeira pessoa ganhou, não é? Qual é a primeira pessoa do plural? Então, tu e eu faremos a prova. Como se fosse nós faremos. Tu e ele, quem manda? Vamos ver, tu é qual pessoa? E ele? Quem manda? Tomareis a decisão. Porque aí tem que ser como se fosse vós, porque são duas pessoas, o verbo vai para o plural. Casos que tem a ver com interpretação. Quando a gente usa o ou, por exemplo. Olha só. Eu acho isso muito interessante. José ou João se casará com Maria. Por que é casará? A Maria pode se casar com os dois? Não, ela só pode se casar com um. Então, o verbo vai ter que ficar no singular, porque me dá uma ideia de exclusão. Aí tem gente que brinca, poder pode, né? Tô falando, gente, no Brasil pode. A gente mal aguenta um chato, quanto mais dois. Agora, olha só. Caetano ou Gil representam a MPB. Por que eu falei representam? Porque tanto faz, tanto Caetano quanto Gil são excelentes compositores. Então, os dois representam a música popular brasileira. Tá? Agora me dá a ideia de quê? De adição.
É isso mesmo que eu ouvi, que ele falou? Olha só, Odair ou Marcos será eleito ou serão eleitos? Por que será? É um ou outro, não pode ser os dois, não pode? Então, certo é, será eleito. Aí meu namorado me chama para ir ao cinema e me liga, Carol, vamos ao cinema ou teatro? Eu respondo, tanto faz, teatro ou cinema me agrada ou me agradam? Agradam porque eu gosto dos dois, tanto de teatro quanto cinema, então tanto faz. Teatro ou cinema me agradam. Aham. Pode fazer aqui, tá, Chuchu? Pode apagar aqui desse lado?
O último dia que eu dei aula, que foi quinta? Corrigido direitinho a redação? Deixa eu ver. Tem alguma aí? Por favor, deixa eu ver. Me dá uma aí, gente. Deixa eu ver. Não, que vergonha aqui. Me dá aqui. Ela ficou assim, eu fui falando, e ela. Tudo bem. Mas se eu corrigir do jeito que é para corrigir, a nota vai se pegar. Eu falei assim, filho, você tem que dar a verdade para o aluno. Pessoa, esse negócio aí da pessoa ficar, professor ficar dando só nota boa para o aluno, depois ele vai lá e não passa em concurso. Aí vai falar, a professora falou que estava bom, que não sei do que, ué, filho. Aqui não é sensibilidade, não. Aqui é ficar esperto. Desculpa, gente. Aí deu uma melhorada na correção, mas ainda precisa de mais. A correção precisa melhorar ainda. Olha só. Cortaram a língua de bandido? Onde? Uhum. Quem cortou? Quem cortou a língua dele? Quem cortou a língua dele? Isso aconteceu onde? Acontece mesmo, porque tem muitas terminações nervosas na língua, sai muito sangue. Muito sangue. Cortar a língua de alguém. Olha só. Fala pra mim aí. Um e outro escravo foi ou foram à festa? Por que foram? Dá ideia de adição, não é? Foram. E um ou outro escravo conseguiu ou conseguiram a liberdade? Todos conseguiram? Então dá ideia de exclusão, um ou outro, né? Isso é uma questão de interpretação, tá? Dinheiro, mulheres, bebidas, tudo atrai ou atraem? Olha só, esse tudo é um aposto resumitivo. O verbo vai concordar sempre com ele. É atrai. Eu não posso falar tudo atraem. Não, o tudo está resumindo tudo que foi dito anteriormente. Então, o principal núcleo é o tudo. Tudo atrai. Interpretação. Alguns casos não, mas um marido, um amigo, um filho perfeito era ou era um João? João é um só. Então é o quê? Núcleos sinônimos ou em gradação. Presta atenção. O verbo pode ficar no plural ou singular. Só que existem gramáticos que falam que só pode ficar no singular. Então, o que a gente tem de fazer? Prestar atenção. Se na prova tiver assim, a decência e a honestidade ainda reinava, tá certo? Tá, porque
E se tiver só assim, a decência e a honestidade ainda reinavam? Porque esses núcleos aqui, ó, são núcleos quase sinônimos. Decência e honestidade não são palavras que indicam a mesma coisa, quase? Então, o verbo pode ficar tanto no plural quanto no... O que eu estou dizendo é o seguinte, porque às vezes o aluno pega uma gramática em casa e lá na gramática está assim, só pode singular. Não é porque eu errei, não, é porque os gramáticos divergem em relação a isso. Então, a banca pode colocar de um jeito ou de outro, que os dois jeitos estarão certos, tá? Mesma coisa acontece com as ideias acontecendo gradativamente. Veja bem, um aperto, uma tristeza, uma angústia começou ou começaram a tomar conta de seu coração. Por que pode ser tanto plural ou singular? As coisas estão acontecendo gradativamente. Olha, aperto, tristeza, angústia, não é isso? Então, como são núcleos em gradação, pode ficar tanto no plural quanto no singular. Tá? Quantas horas aí, Ney?